Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha de todo o Brasil aqui na Rádio Catedral. Está começando mais um TBT Dom acústico. Eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode estar vendo isso em qualquer horário, se você nos segue no YouTube, aqui na Rádio Catedral. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos a Banda Dom, nós estamos aqui mais uma vez com você. Aqui do meu lado direito, Augusto César, do meu lado esquerdo, Felipe Freire, como sempre. Eu sou o Fred Pacheco e nós estamos mais uma vez aqui com vocês. Vocês estão bem? Cara, eu fiz a pergunta, o cara tava bebendo água. Já virou pra mim. Felipe, você tá bem? Estou bem hidratado agora. Estou bem hidratado. Bem, muito feliz e na expectativa esse nosso tempo litúrgico, da chegada da festa do Espírito Santo, da festa de Pentecostes. Eu acho que é um privilégio que a gente tem realmente dessa intimidade com o Espírito Santo, que é uma força vital para a gente, né? Eu acho que o cristão ele é movido realmente pelo Espírito Santo. Minha mãe, né, quando eu era criança, né, eu chegava desesperado, com algumas dificuldades, ela sempre dizia assim: pede o Espírito Santo, meu filho, pede o Espírito Santo para ele te iluminar, pede o Espírito Santo para ele te aconselhar, enfim, né? Não é que ele vem mesmo, quando a gente pede? Vem, né? Vem, exatamente, essa canção é forte, né? É uma canção maravilhosa e que mostra um pouco daquele desejo que a gente tem que ter e daquela postura, né? Outro dia eu vi uma pessoa, né, que é ateu e tal, e falou assim: por que eu tenho que fazer isso se Deus já sabe? Deus já sabe o que eu preciso, Deus já viu o que vai acontecer depois, ele tá fora do tempo. Eu falei, cara, a pessoa se esquece que a fé, nós somos seres relacionais. E a fé é uma experiência relacional com Deus, né? Quer dizer, a gente precisa se relacionar com Ele, demonstrar as nossas dificuldades, as nossas limitações, pedir a presença dEle, a ação dEle na nossa vida. E eu acho isso que você falou uma coisa assim que na minha cabeça hoje é muito clara, nunca não era, mas ficou muito clara. É assim, Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente não sabe, entendeu? Quando você pede, você se coloca numa posição de escuta do que você realmente precisa. Porque quando você fala assim, eu preciso disso, não, você tem uma necessidade que você não sabe como ela pode ser suprida. Você acha que é uma coisa, pode ser outra, né? Então você precisa. Eu vou até partilhar com vocês aqui, tive uma graça muito recente na minha vida. Uma graça, uma dificuldade que assim, um espinho na carne que me acompanhou durante muitos anos ao longo da minha vida, e que eu consegui esse livramento através da oração e através da ação. Maravilha, glória a Deus, cara. E isso é assim, eu estou vivendo um novo momento da minha vida depois dos 60, né? Mas isso para mim foi um milagre na minha vida, um milagre. E assim, ao longo de muitos anos assim, recentemente eu entrei num ritmo de oração, de pedindo: Deus, me ajuda a superar as minhas dificuldades.
me ajuda a superar a minha própria incapacidade. Mas eu não sabia dizer como que isso poderia acontecer. E aconteceu de uma forma maravilhosa, né? De realmente eu estou experimentando um novo momento. Parece que eu estou vendo o mundo de outra cor hoje. E acho que isso é essa graça que o Espírito Santo te dá, né? De você... Eu parei de pedir aquilo que eu queria, né? Ou de tentar direcionar a minha mente para determinadas coisas e me colocar completamente à disposição. Eu falei isso aqui uma vez com vocês, quando eu comecei aquela oração, que eu falava assim, Senhor, que a tua vontade, que o seu plano se cumpra na minha vida segundo a sua vontade. Porque você sabe quando você chega num momento assim que você fala assim, cara, eu não tenho condição de construir um caminho na vida que eu estou vivendo. Eu preciso superar isso. E a única pessoa capaz de fazer isso na minha vida é Deus. Então, você chega num estado de humildade, de tentar acreditar que Ele realmente... E assim, Ele foi conduzindo de uma forma que parece que um dia eu acordei, eu não estou sentindo mais aquilo. Que legal. Que bom, né? Então, eu acho que isso são eu tô, desculpa até compartilhar, mas assim... ótimo. Maravilhoso. A gente precisa partilhar mesmo para né, reconhecer, né, a graça de Deus na nossa vida mesmo. Né? Eu acho que vou falar isso, né? Você que está nos vendo, nos acompanhando aqui na Rádio Catedral, faz esse testemunho também. Porque assim, essa canção que a gente começou a cantar, que é do Gil Monteiro, foi gravada pelo Ministério Adoração em Vida, ela fala isso, né? De hoje o céu se abre para derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Sobre os corações, toda a graça do Pai. E aí é bonito essa segunda estrofe, que é assim, eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. É linda essa música. Então é bonito você ver que é essa composição que acontece do Espírito com o nosso ser humano que nos permite esse derramamento, né? Diante de Deus, né? De dizer o seguinte... Eu quero me derramar para que Deus faça de mim a sua obra, né? Ele faça a sua vontade sobre a nossa vida. Isso só é possível quando a gente também se abre para o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz a vontade dele em nós, né? Verdade. Deus se humaniza, né? Na presença do Cristo, né? Na união hipostática com Cristo. Deus se humaniza e, ao mesmo tempo, ele nos diviniza. Ele diviniza a nossa humanidade, né? Nos elevando, né? É Ele que nos eleva, é Ele que nos sustenta, né? Então essa canção mostra muito isso. Engraçado que aproveita e faz uma nota de rodapé. Nota de rodapé. Você já sabe falar do... União hipostática. Isso. Esqueceu de falar do dicionário do tio Gutão, que ele tava meio esquecido ultimamente, nos últimos programas, mas agora ele voltou. Ele pegou o volume. Com força total. Ficou todo serelepe. Aí ele mandou agora, como é que é? União hipostática. Isso aí. Procurem aí. Explica para nós. União hipostática é o Cristo totalmente homem, totalmente Deus. Amém. Sim. Verdadeiramente Deus. Amém. Isso aí. Desculpa ter interrompido, Vossa Excelência. Mas é muito bacana isso, porque a presença do Espírito Santo, ela é ao mesmo tempo que ela é uma coisa meio difusa, né? A gente às vezes não consegue identificar, porque a pessoa do Espírito Santo na Santíssima Trindade é uma pessoa diferente do Pai, né? Que a gente identifica como Criador, né? Aí tem aquelas figuras do velho, barbudo, né? E tal. O pai. Ancião, o pai, né? Para não confundir. O Filho, né? O Cristo, né? O Logos, né? O Filho, o Cristo. E na figura de Jesus, né? De Nazaré. E o Espírito Santo, né? Que aí se apresenta a partir dos símbolos, né, das suas expressões. Então a gente tem a nuvem, a gente tem o fogo, a gente tem a pomba, a gente tem diversos sinais, né, brisa suave, Santo, né? A brisa suave, né, o vento que sopra onde quer. Então essa presença do Espírito Santo, a água do Espírito, né? A água do Espírito. Isso eu confesso que eu nunca entendi muito bem. Mas mas porque tem essa coisa, né, tem umas músicas que falam, né, chove, nós, né? Inunda, meu ser. Incendeia. Tem uns termos que são fortes, né? Fortes. Para mostrar que são coisas que realmente, quer dizer, até catastróficos no certo sentido, né? Se você está numa inundação, você não está pensando.
Teologia com o Felipe Freire. Teologia é uma coisa muito agradável. Uma coisa assim, incendeia, meu irmão. Faz vai incendiar. Eu, quando era mais novo, né, eu via essas coisas assim, incendeia a sua igreja. Falei, pra quem tá desejando a igreja? Deixa a igreja quieta ali, rapaz. Incendiar a igreja dos outros. Ah, que isso. Mas depois eu entendi. É porque, assim, é uma grande transformação, né? É uma grande renovação. Fica diferente. Chama os gatos. Aquece. Pelo menos aquece o coração, né? É isso aí. O sentido da transformação do Ai, eu vou ser expulso aqui. Vou ser expulso. A alma, tudo bem. Incendeia a minha alma. Eu não aguento não, gente. É muito bom, muito bom. Mas vai mandando sugestões pra gente também de músicas que tem essa conotação, não seja tão catastrófica, mas que possa realizar uma revolução na nossa alma, isso aí. a partir do que o Espírito Santo pode fazer em nós. Sensacional. Ai, Felipe, eu não aguento não. E dos dons do Espírito Santo, como é que vocês se relacionam com os dons do Espírito Santo? Eu me lembro que eu tinha muita facilidade, assim, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, mas tinha um dom que eu tinha uma dificuldade enorme, que era o temor de Deus. Esse dom eu tinha uma dificuldade de entendimento desse dom, né? Que não é um medo de Deus, né? Não é você ter medo, né? Já não vos chamamos servos, vos chamamos irmãos, né? Amigos, né? Mas é um respeito profundo diante do sagrado. Até que um dia eu estava lá na Paróquia da Ressurreição com o Padre Zé Roberto, e aí eu tinha acabado de confessar com ele, e eu tinha exatamente dito para ele assim: Padre, muitas vezes eu banalizo o sagrado, porque eu estou lá tocando, eu fico achando que é quase como a extensão da minha casa, a missa, a paróquia, o local, o espaço sagrado. E aí ele disse isso para mim, ele assim: é aí que você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente é uma falha de quem vive dentro da igreja, porque quem está distante, quando entra no lugar sagrado, se comove, faz a sua flexão humana, mas quem está sempre ali tende a banalizar aquele espaço. E aí o sagrado tem isso, né? Você não pode banalizar o sagrado, você tem que ter um respeito, uma reverência profunda diante do sagrado. Eu entendi para mim o temor sempre como uma coisa também de você reconhecer o poder. O receio de ofender a Deus. Tipo assim, ali tem poder ali. Então não dá para falar qualquer coisa, não dá para fazer qualquer coisa, não dá para tratar de qualquer maneira. Não dá para tratar de qualquer maneira. Então e assim como você tem que ter com um oceano, né? Com o mar, você vai na praia, vai levar a criança, então, cara, ela tem que reconhecer que aquilo pode ser perigoso nesse sentido. Não é para você, não é um inimigo, forte, mas né? aquilo ali é forte, aquilo ali é poderoso. Mas às vezes acontece, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, lá na minha casa acontecia muito isso. A gente tinha muita proximidade, muita intimidade um com o outro. A gente saía falando de qualquer jeito, a gente mostrava as nossas intemperanças, as nossas asperezas, mas chegava uma visita, todo mundo se comportava muito bonitinho com a visita. É ruim, porque a pessoa que está tão próxima de você tinha que tratar com muito respeito, com muito carinho, porque você sabe da fragilidade, mas você acha que aquela intimidade é quase como uma liberdade para você pode tratar de qualquer jeito, e a gente não pode tratar a Deus de qualquer jeito. Não. Ele é aquele que é a força, não só por um medo, né, do que ele possa se vingar de nós, porque a vingança de Deus é sagrada, né? Mas a gente tem que ter por quem ele é tudo, né? Ele é tudo na nossa vida, né? Eu estava conversando com uma pessoa no último evento no final de semana, e ele disse para mim assim: Fred, sempre fique atento ao que o Espírito Santo tem para te dizer, porque olha, o Espírito Santo é seu amigo. Legal, hein, cara? Ele falou bacana, isso. Hein? O Espírito Santo é seu amigo. E aí é isso que você está dizendo, né? Como que a gente quer tratar o nosso amigo? Alguém que a gente ama, que a gente trata de qualquer jeito. Trata de qualquer jeito. E isso ficou muito no meu coração, né? Assim, é alguém que gosta de mim, que é o meu bem. Que é o teu bem. E que quer cuidar, né, das coisas que acontecem. E sabe te dizer o que você realmente precisa. Quer dizer,
é um amigo muito especial. Porque tem amigo também que quando chega pra falar uma parada, é melhor nem escutar, né, meu irmão? Felipe hoje está serelepe. Então, assim, pensa no seu amigo de verdade, para quem você quer pedir que o Espírito Santo haja sobre ele. E espera um pouquinho que a gente já volta pro próximo bloco de TBT Dom Acústico. Tamo junto. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Essa canção que eu gosto muito dela, que fala um pouco daquilo que a gente estava dizendo no bloco anterior, e eu escolhi por causa disso a música do Flavinho, e que nos traz essa ideia, até figurada, né, do incendiar o nosso coração, o espírito que nos queima e que aquece nossa alma, né? E eu fiz questão de escolhê-la nesse momento. E é uma imagem bíblica mesmo do Espírito Santo. Da sarça ardente, né? Sarça ardente e tal. Tem várias referências disso, né? Várias referências do fogo do Espírito que vem iluminar. Né? Eu gosto muito dessa ideia, né, de iluminar a escuridão. É o fogo que dá vida, né? A brasa, né? Também da língua, né? No Apocalipse. Tem muitos símbolos nesse sentido. Vários símbolos. Que eu gosto muito, inclusive, nesse momento. E por isso que escolhi essa canção, para nos incendiar. Bravo. A gente falou do Espírito Santo como um conselheiro, como alguém que a gente pede a orientação na nossa oração, né? Você deu testemunho de uma oração orientada pelo Espírito Santo, né? Eu me lembrei da frase de Santo Agostinho que diz: se queres ter Deus do seu lado, coloca-te do lado de Deus. Que lindo isso. É muito legal, né? Porque todo mundo quer ter Deus do seu lado, né? Todo mundo quer ser o... Isso é muito bom. Mas quem quer se colocar ao lado de Deus? Ou seja, ao lado dos mais fracos, ao lado dos mais necessitados, ao lado de quem muitas vezes sofre, né? De quem muitas vezes é frágil, né? E, enfim. E aí, mas a gente às vezes se esquece de que o Espírito Santo também faz muita coisa em nós, né? Ele produz muitas obras, né? Você deu um testemunho que nos alegra, né? Nos alenta e nos dá, nos pacifica de muitas coisas, né? Eu vejo as pessoas ansiosas, né? A gente vive num mundo de muita ansiedade, de muita velocidade. E aí é muito interessante que eu fui fazer café. Eu agora estou com a moda do café, né? Eu comprei um moedor de café. O Felipe já começou. O Felipe já deu uma risada para me zoar. Eu era o barista. Eu era o barista. Agora ele que está agora no café. Não, o que acontece? Eu comprei um moedor de café. E aí comecei a experimentar o negócio do café e tal, né? Você moer o café, passar o café. E aí eu achei interessante uma coisa, porque a gente tem uma velocidade muito grande com as imagens. Tanto que o Instagram, né, as redes sociais, é tudo uma velocidade de passar, né, tudo, né, os streamings, a velocidade da música e tal. Mas o olfato você não consegue acelerar. É tão legal isso, né? E a experiência do olfato não consegue ser acelerada.
Você não pode ouvir em 2x, né? Como a gente faz em áudio, né? Áudio de WhatsApp, né? Não dá pra fazer. Você tem que realmente viver a experiência daquele tempo, de passar aquela água, da lentidão passar naquele pó, naquela moagem, e experimentar que aquilo ali faça a sua primeira efusão. E aí você deixa aquele... E aí vem o cheiro, né? E o cheiro da segunda efusão é diferente do cheiro da primeira. É muito interessante, né? Eu falei cheiro, mas pode ser aroma, né? Uma palavra mais... Né? É verdade que não pode ferver água? Não, não pode. O que acontece? Tem que estar quente, mas sem precisar ferver. Porque queima o café. 80%, né? A ideia é de 80 graus. 80 graus. 100 graus a água ferve, né? E a ideia é 80 graus. Tem gente como é que eu vou saber? Explica isso que eu quero saber. Como é que eu sei que chegou a 80 graus? Porque você tem uma... Só no olho? Não, tem uma coisa digital. Se cair no olho, queima porque... Meu Deus, me ajuda, Senhor. Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Melhor experimentar. Não usa o olho pra experimentar, não, que vai dar ruim. Senhor, me dá dos frutos do Espírito Santo. Me deixa experimentar a paciência, Senhor. Ai, meu Deus. A amabilidade, Senhor. Não façam isso em casa. Mas é verdade. E quando você falou do café, a mesma coisa que eu tenho com relação a cozinhar. Porque assim, Imagino. E uma das coisas, assim, a gente vê que a gente vive um momento de todo mundo reclama, todo mundo ansioso, muitas pessoas são muito ansiosas, mas as pessoas estão construindo ansiedade. Eu nesse meu processo aí de cura, né, que Deus está fazendo na minha vida, eu abandonei, eu tomava café da manhã com o computador ligado, o celular, já para adiantar as coisas que eu tenho que responder, que eu tenho que fazer. Eu abandonei isso, falei assim, olha, eu não uso mais celular, eu deixo o tempo do café da manhã. Às vezes eu até levanto para fazer uma coisa para adiantar que eu estava preparando. Mas depois eu sento, cara, sem fazer nada, não ligo televisão, não vejo nada. Irmão, parece que você está num outro ambiente. É verdade. Porque você leva o teu trabalho, tuas coisas o tempo inteiro para todos os ambientes. Quando você entra no metrô, você não entrou no metrô, você está no teu escritório. Você de manhã em casa, você está no teu escritório. E assim, isso vai criando uma ansiedade cada vez maior. Primeiro que você não resolve tudo. Você vai chegar no final do dia, com todo o trabalho que você tem, com uma série de pendências também. Mas você tem que estar preparado para enfrentar. Então, e aí eu introduzi as orações da manhã, as orações da tarde, a oração da noite. Então você cria espaços que eu acho que são importantes pra gente. Essa experiência falando do café, do tempo, porque assim, a vontade de falar, assim, você fala assim, pra quem tem tempo é ótimo, né? Porque todo mundo acha que não tem tempo pra nada. Exatamente. Quando eu falo que eu tô moendo café, todo mundo pensa assim, todo dia você faz isso. Esse cara não trabalha. Aí o café, o ideal é que você vai de 2,5 minutos até 5 minutos, não pode passar de 5 minutos. Mas esse tempo, tem o tempo da moagem. Então, você fazer um café leva mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Entendi. Quer dizer, entendeu? Esquentar a água e tal, prepara o filtro, né? Então, essa experiência é uma experiência que você tem que decidir. Eu me lembrei de um vídeo que eu vi hoje de um cara que falou assim, virou para um grande sábio e tal. Como é que você encontra a paz? Aí ele assim, você não encontra a paz, você escolhe a paz. Você escolhe a paz, ou seja, você escolhe como é que você está vivendo o seu dia, né? Sim. E é interessante que eu gosto muito de ler, né? Vocês sabem disso. A leitura, para mim, é uma experiência mística também, assim como a música, assim como a experiência de fazer um café, uma comida. A comensalidade, por exemplo, é uma experiência cristã, né? Sim. E aí a leitura é muito engraçado, que eu comecei a partilhar os livros que eu estava lendo na internet, né? Terminei o primeiro livro do ano, segundo livro e tal. Aí começou o pessoal a fazer assim, eu já li 6, eu já li 7. Eu falei assim, mas eu não estou disputando aqui a corrida da quantidade de livros que você... Aí eu até comecei a pegar um livro mais grosso, assim, mais volumoso e mais difícil de ler. Eu falei, vou levar mais tempo nesse livro. Eu sei que eu vou levar mais tempo. Porque também a gente torna tudo uma produtividade, torna tudo uma performance, né? E a outra coisa que eu experimentei muito essa semana foi que eu sentei para ler do lado do meu café, que eu fiz no mesmo cantinho onde eu vejo as minhas plantinhas, que eu cuido de plantas. Eu sou o tio das plantas, né? Virei o tio das plantas. E é muito engraçado que aí o João veio
não quer livro e se jogou em cima de mim. Né? Quer abraço, quer mosquitinho. Mosquitinho é quando eu fico dando beliscãozinho assim nele. Quer mosquitinho, não sei o que. Ou seja, ele queria brincar. E eu queria ler, eu queria me espiritualizar, E ele queria brincar. E aí eu falei assim, puxa, vou ter que parar o que eu estou fazendo para fazer outra coisa, né? E aí é justamente que quando Deus fala assim, cara, você não está parando para fazer outra coisa, você está cuidando do seu filho. Isso é espiritualidade também. Ou seja, isso é se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é rotineiro, sabe? Ele não fica preso numa gaiola das suas convicções. Ele te liberta, pelo contrário. Espírito é liberdade, a gente fala muito sobre isso, né? A liberdade do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode dar. Tanto que Jesus comeu, né, o alimento na estrada, né? E, seus discípulos não jejuam como, né, o nosso... Não, meus discípulos vivem na liberdade do amor, na liberdade do Cristo, né? Então a gente tem uma experiência mais livre na vida, sabe? E eu acho que essa experiência mais livre vai produzir a paciência, a mansidão, a fidelidade, a bondade, a amabilidade, a alegria. Tanta gente quer alegria, quer viver, né? O poeta, né, disse, é melhor ser alegre que ser triste. Mas que alegria é essa que a gente busca, que muitas vezes sobrevive até mesmo na tristeza, até mesmo diante de um grande sofrimento. Pessoas sofrem e são felizes, têm a experiência da alegria, né? Tem um filme bacana que o pessoal pode ver em casa, que é o Ben-Hur, onde o Ben-Hur é um romano, né? E ele encontra uma moça que não anda, né? E essa moça canta, e aí o Ben-Hur fala assim, você canta. Ele era hebreu? Não é hebreu, eu acho que ele é hebreu, mas criado no espaço, na cultura romana, né? Isso. E aí ele encontra uma moça que não andava, e ela cantava salmos e tal, cantava para a glória de Deus, e ele diz assim, mas você conheceu Jesus de Nazaré e ele não te curou? Aí ela falou assim, não, ele não curou a minha perna, mas curou a minha alma. Que lindo. Ela era feliz, né? Então acho isso uma experiência bacana do Espírito Santo que a gente precisa cultivar, né? Sempre. Sem dúvida. E eu acho que essa experiência, assim, vendo você falando, por exemplo, hoje da questão da leitura, eu estou tendo muita dificuldade para ler. E eu sempre sempre gostei muito de ler também. Uma fase da minha vida fui um bom leitor, e hoje eu me considero um mau leitor, porque eu estou muito ansioso. Você sabe que eu agora voltei, peguei um livro que ganhei de um amigo, deixei na minha cabeceira e estou me disciplinando. Claro. Estou me reeducando. E eu me propus a fazer um exercício. Eu vou ler pelo menos 2 páginas. Parece perfeito, a disciplina é fundamental. Mas, e às vezes eu não consigo, e é claro, ontem, por exemplo, eu avancei, li 4 páginas, 5 páginas, porque eu estava viciado em ver série antes de deitar. Então eu pego lá, vejo uma série que eu gosto, então ponho no celular, boto um fone de ouvido e fico ali naquele mundo. E eu estou reequilibrando, tentando voltar a gostar de ler. Porque eu chego a um determinado momento que eu falo, não quero mais. E é tão maluco isso. E é o cérebro que quase que me instiga a dizer, não, isso não faz parte de você mais, você não está mais... Não é mais aquele leitor de 1, 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque agora você está num outro processo. Reeducar. Quantos de nós vai à missa e muitas vezes durante a missa fica vendo se chegou uma mensagem nova, vendo... Eu só vejo a liturgia do dia. Ele é um homem muito disciplinado, né? Mas, cara, eu vejo quanto é tentador. Eu mesmo tenho essa dificuldade, né? E a liturgia, ela também não pode ser apressada. Você tem que caminhar junto com a liturgia, né? O teu coração tem que caminhar. O ser humano de hoje, ele pode dominar o tempo, que é uma coisa que em outras épocas não acontecia, né? Você tinha, a vida estava muito em função das estações do ano, das colheitas. Não dá para a uva só vai ficar pronta, meu irmão, uma vez por ano. Não tem essa coisa de todo dia tem uva, não tem esse negócio de pão tem que fazer, tem que colher, tem que não sei o que, trabalhar e tal. E todo o universo, acabou a luz elétrica, acabou a luz, não tinha luz elétrica. Então nós temos um DNA que é de acompanhar as coisas com tempo.
mas isso a gente está tentando controlar o tempo. E não está nos gerando mais produtividade, está nos gerando mais ansiedade. Não, é terrível. Eu acho que aí o Espírito Santo pode nos ajudar, né, a fazer esse caminho, que é o equilíbrio, o equilíbrio, né, que é nos dar a capacidade de ter equilíbrio. E aí eu te convido, né, a fazer essa reflexão também. E a gente vai para o próximo bloco agora, para o final, né, do nosso programa de hoje, e pensando nesse equilíbrio que a gente precisa alcançar a partir, né, da abertura do coração para que o Espírito Santo nos conduza. Então fica aí, a gente já volta para o nosso último bloco desse programa de hoje. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Lembrando você que nos siga nas redes sociais, Banda Dom Oficial no Instagram, tá legal? Deixa sua mensagem, comentário, dá sugestão de temas para o programa, para que a gente possa fazer aqui e rezar junto com a gente, tá legal? Estamos aqui hoje falando sobre o Espírito Santo, né? A capacidade que ele tem de transformar tudo em nós, de iluminar a nossa vida, de aquecer a nossa alma, nos orientar, né? De nos orientar. Ele que é nosso amigo, né? Lembra que eu estava conversando essa semana com um amigo, né, durante um evento, e ele disse para mim, ele falou assim: Fred, nunca se esqueça que o Espírito Santo é teu amigo, aquele que te aconselha, que te orienta, que te exorta, e muitas vezes também chama atenção. Claro que ele não é aquele amigo da onça, né? De fato é um amigo. Amigo da onça. Amigo da onça. De onde tirei essa expressão? Fred e suas expressões modernas. Expressões quase que do século passado. Amigo da onça. Mas é interessante que o Espírito Santo, a gente partilhou aqui muitas experiências pessoais e individuais do Espírito Santo, mas ele também age no grupo, né? Ele também age na comunidade. Eu vejo muitas vezes a própria comunidade de fé, a paróquia, muitas vezes, a ação do Espírito Santo na paróquia, movendo aquela paróquia em direção à ação de Deus, em direção à vontade de Deus, e nas famílias também, muitas vezes na família, né? Eu me lembro quando chegou o diagnóstico do João, né, do meu filho, o autismo, a gente se perguntava sobre isso, né? Eu falei com a minha mãe, falei, puxa vida, eu já vivi a deficiência lá atrás, há 50 anos atrás, com uma deficiência, agora vou de novo entrar nesse universo da deficiência mais uma vez. E a minha mãe falou assim, meu filho, a gente não sabe, a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, a gente tem que se curvar a ela e deixar que isso construa em você alguma coisa nova. E é isso mesmo, quer dizer, a ação de Deus, ela sempre se manifesta, mas a gente tem que permitir essa ação. Deus sempre perguntava, né, o que queres que te faça? Eu achava tão engraçado isso, porque quando eu era adolescente, né, que chegava um cego para dizer, o que você quer que eu faça? Eu falei, cara, eu quero cego, bicho. Quero ver, não ficou nítido para você, não? Né? Enfim, o povo está com fome, né? Não ficou nítido que é um milagre né? Então a gente precisa
dessa percepção, né? De que eu acho Deus que é uma confirmação age. também, não é? Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu também fiquei pensando. Ficou pensando, uma bengala nova, né? Que é isso que eu te faço? Podia ser alguma coisa assim. Não, mas eu imagino que seja no sentido da gente dizer o seguinte: você tem que ter consciência do que você está pedindo. Acho que é isso que Jesus espera de nós. Né? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então é isso. Né? Ao mesmo tempo, o que você falou no bloco anterior. Você conheceu Jesus, ela que cantava os salmos e não andava. E assim, mas Jesus não te curou? Curou a minha alma. Eu digo do João, hoje eu digo claramente, né? Minha deficiência, eu quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu morava numa casa de 2 andares. E tinha um sótão, né? Uma coisa bem antiga, assim, um sótão. Eu me lembro, eu criança, cara, no sótão, criança mesmo, 10 anos e tal, rezando, pedindo assim: Deus, faça um milagre, aumenta a minha perna, né? Cresce a minha perna, não sei o que. Eu queria, né, essa experiência da plenitude de uma vida, entre aspas, normal, né, sem a deficiência. E hoje com o João, eu digo para você assim, eu não quero que o João não seja autista, não tenha o autismo, eu quero que o João tenha uma vida plena na sua singularidade. Sim. E que o mundo possa perceber o quanto ele tem a contribuir para o mundo, né? Com a sua singularidade. Então, eu acho que isso transforma, né, a dignidade humana, o olhar para a pessoa humana com uma dignidade, e eu acho que isso é uma ação de Deus, né? É a mesma ação que faz com que a gente não julgue o outro, porque o outro está pecando de um jeito que a gente não peca de um... A gente peca, todo mundo peca, mas o outro peca de um jeito que a gente não peca. Então aí é como o outro peca diferente, peca às vezes muito mais publicamente do que nós, às vezes, né? A gente vai e aponta o dedo, né? E taxa, e bota uma etiqueta naquele irmão, né? E o Espírito Santo faz: olha, não é bem assim. Você tem as suas mazelas. Baixa a tua bolinha, né? Eu acabei de partilhar aqui, né, de uma limitação física, né? Deus humilha a gente no sentido de humilhar, no sentido de que a gente é humus, a gente é terra. Reconhece-te que é terra, né? Daí que vem o famoso, né, ditado, né, do latim, né, que reconhece que é terra, né, que a vida, que você vai morrer, né, que você tem as suas limitações. Essa vida aqui não é a plenitude. A plenitude a gente vai ter em outra vida, né? O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os anjos combateriam por mim, né? Quer dizer, a gente vive para um reino que começa aqui, mas tem a sua plenitude em outro lugar. Eu acho que o Espírito Santo descortina essa realidade mais ampla, sabe? E te permite conseguir viver nessa realidade, né? Enxergar isso, né? Porque é difícil. Porque se você só se depara com um plano natural da existência, ele pode ser extremamente frustrante. Extremamente frustrante. Te levar justamente a essas ansiedades que a gente está falando, porque a gente não tem mecanismo de corrigir isso tudo, de mudar as coisas, de fazer da forma como a gente gostaria, da forma que a gente queria, e etc, etc. Tem a frase do Bento XVI que eu acho que eu gostava muito, que ele falava que o real é o sobrenatural. A gente vive uma virtualidade de natureza. Né? A gente acha que isso que a gente está vivendo agora, que o celular, que o nosso trabalho, que tudo isso é a coisa mais importante da nossa vida. Isso é uma parte de uma preparação para aquilo que é fundamental. Então, a gente perde um pouco a visão. Isso era uma das coisas que me adoecia, né? É de você achar que você tem objetivos que são, até que pareçam, né? Louváveis. Nobres, né? Eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso... Falei, cara, quem sou eu? Quem sou eu para mudar as coisas? Verdade. É a ação de Deus que vai transformar. Então, isso causa na gente um sentimento primeiro, de uma falsa realização, de uma falsa identificação com o poder que nós temos. E aí volta aquela história da humildade, né? A gente fica vaidoso naquilo que a gente está fazendo para ajudar a pessoa. É verdade. Entendeu? A gente se acha num tamanho que a gente não tem. Interessante que a banda me ajudou muito nisso, né? Muita gente pergunta, né? Poxa, como é que é a sensação de tocar para o público e tal?
E, cara, é uma sensação de serviço. Você está lá tocando um serviço. É claro que você fica feliz quando você tem um público cantando as músicas e tal. Você fica feliz, mas a gente tem aí a experiência da idade também. A gente começou a banda já com outra idade, com outras experiências, né? A gente não começou tão jovem, isso é bacana também. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente sempre percebeu, né? Eu acho que jovem. O Fred era jovem. O Fred era mais jovem que a gente. 25 anos, né? Não é tão jovem. 25 anos, mas era mais jovem. Mais jovem. Mas, por exemplo, o Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo nos exortou muitas vezes a perceber que, cara, vocês são testemunhas privilegiadas da ação de Deus, porque é Ele que faz, Ele dá, Ele tira. Se vocês se calarem, as pedras gritarão, né? Quer dizer, cantarão, talvez, né? E eu acho isso tão legal, né? E muitas vezes a gente corre esse risco, né? Fui eu que fiz, fui eu que ajudei, fui eu que colaborei. Me lembrei de uma vez que a Paróquia da Ressurreição fez uma obra, o padre Zé Roberto fez uma obra. E aí ele trocou o altar, o fundo do altar, e colocou umas pedras de mármore no fundo do altar. E aí ele fez uma ação paroquial, cada um colaborava, comprava uma pedra e colocava lá no altar. E aí um amigo meu, um dia eu estava em casa, a gente com muita dificuldade financeira, eu e minha família, e aí ele ligou lá para minha casa e falou assim, olha, eu vou depositar um valor para você, quero... Aí eu falei assim, mas por que você vai fazer isso, Tite? Eu disse, não, porque eu acabei de depositar o mesmo valor para colocar uma pedra no altar. E você é uma das pedras que aquela paróquia tem. Caramba, que legal. E eu acho que você merece esse valor também para te ajudar nesse momento que você está passando e tal. Como é bacana isso, né? Quer dizer, a ação de Deus é isso. Quer dizer, o Espírito Santo faz isso. Ele faz você reconhecer a presença de Deus, a nossa limitação e o valor do outro. Né, e enaltecer o outro. A gente vive uma sociedade muito, né? Eu fiz aniversário recentemente. Que os teus sonhos se realizem. Eu falei, pô, mas tem alguns sonhos que seriam bons até que não se realizassem, né? Não, eu quero que Deus me realize, né? A gente fala, Santo Agostinho, em outra frase, fala assim: faça-se a vontade de Deus na minha vida, mas que eu faça a vontade de Deus, né? Que a gente quer que Deus faça a minha vontade, mas que eu faça a vontade de Deus, né? Para que a gente possa viver plenamente, né? Que lindo. Eu acho que eu tenho vivido essa experiência, né? De pedir a Deus que me dê a capacidade também de me tranquilizar. Diante das situações difíceis que o nosso trabalho, a nossa vida tem nos dado, sabe? E os desafios são muitos, assim como muitos de vocês que estão nos acompanhando têm as suas dificuldades, suas dores, as situações que tiram a paz, né? Tiram a paz. E aí ontem eu fui na comunidade Bom Pastor, estava com eles lá vivenciando um momento de oração e tal. E com o coração, cheguei lá com o coração muito atribulado. E no momento de oração, era isso que a palavra, né, assim, a palavra em comum era essa, né? Dar a paz. O Senhor é capaz de nos devolver a paz. E aí a palavra que surgiu naquele momento foi: quem é esse homem que até os ventos e o mar obedece? E era a passagem que os discípulos estavam ali na barca, sendo arremessados de um lado para o outro, e Jesus dormindo, né? Dormindo. Né? E aí os discípulos vão lá e acordam Jesus. Mestre, por favor, nós estamos perecendo. Ele olha para eles e fala assim: homens de pouca fé. Então vai lá, faz o gesto e o mar se tranquiliza. Acho que a gente precisa agora, nesse momento, também pensar o seguinte: claro, Jesus não se sente incomodado, mas a pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu estou do lado de Deus? Que você falou, né? Eu quero Deus do meu lado, mas eu também não quero incomodar, não quero falar, não quero tocar Jesus, não quero dizer assim, acorda porque eu estou perecendo. Fica do meu lado aqui porque a situação está ruim. Eu preciso do teu amparo agora. Espírito Santo, vem sobre mim, sobre a minha vida, me dá a tranquilidade que eu preciso agora para renascer. Que é isso que a gente está pedindo, né? A gente começou cantando, acho que a gente pode terminar com essa canção, né? Vem, Espírito Santo, quero abandonar-me no teu amor.
Encharcar-me em teus rios, derrubar as barreiras do meu coração. Então, a gente vai encerrar esse momento cantando mais uma vez essa música e te convidando para pedir que o Espírito Santo seja, de verdade, esse condutor da tua vida, da tua história. Se você está passando um momento de dificuldade, respira fundo, vai passar, creia, porque o Espírito Santo vai te iluminar, vai te dar a graça de perceber qual é o melhor caminho a seguir nesse momento de dificuldade. E assim a gente vai se despedindo agora, pedindo que você reze pela Banda Dom, e nós vamos continuar sempre rezando por você. Até o próximo TBT Dom Acústico. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.